YouTuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês a respeito do realismo e do realismo português. Quando a gente estuda a literatura ao longo do século XIX, nós iniciamos o estudo do romantismo, uma longa escola literária que teve diferentes, formas de encarar os ideais, de nacionalidade, de libertação e das relações, de amor entre as pessoas. Enfim, o realismo vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, inicialmente na França, e depois nos demais países da Europa, em Portugal também, e aqui no Brasil vai florescer, em especial com a figura de Machado de Assis, que nós vamos estudar nas aulas seguintes aí, em pelo menos uma ou duas aulas, para falar um pouco a respeito da obra desse grande autor. Então, antes da gente falar a respeito das características desse movimento, vamos entender as transformações históricas, que levaram a essa mudança de mentalidade na construção das obras de arte. Bom, a Revolução Industrial, que tinha começado lá na Inglaterra, vai fazer com que os modos de produção se modifiquem radicalmente. Então, se antes eu tenho um artesão que ensina um ofício, um mestre de ofício que ensina a um aprendiz um determinado ofício, e aquela produção se dá de acordo com a demanda da população, agora, com esse grande aumento populacional, vai haver uma expansão do mercado de trabalho. O avanço nas formas de produção no campo também vai fazer com que aumente a produção, não necessariamente aumentando-se a demanda da população. Há uma grande promessa de prosperidade e de desenvolvimento técnico-científico em função das transformações que estão acontecendo. Há uma diminuição nas distâncias da comunicação com a invenção do telégrafo e substitui-se a locomoção por meio de animais, o cavalo, as carruagens, com o desenvolvimento da máquina a vapor e das estradas de ferro. Inicialmente na Inglaterra, mas depois em toda a Europa vai se construir uma grande malha ferroviária, e os trens vão começar a mover, a deslocar essas populações de maneira muito mais rápida. Então, é uma Europa que está se transformando e que acredita que vai alcançar uma diminuição da pobreza, da miséria, dos problemas que vinham ali se acentuando até o século XVIII. Bom, mas essa industrialização, essa mudança de foco do campo para a cidade, vai fazer com que muitas pessoas migrem. Agora eu tenho máquinas agrícolas, eu estou começando a ter as primeiras máquinas agrícolas. Então, eu não necessito mais de tantos trabalhadores nos campos. Essas pessoas vão ser empurradas para cidades, mas chegam a cidades que não têm uma infraestrutura adequada. Nem Londres, nem Paris, que eram os grandes centros mundiais do mundo ocidental nesse momento, tinham condições de receber essa população. Então, embora a burguesia professasse um amor à justiça, à igualdade, à liberdade, todos aqueles ideais lá que vinham desde a Revolução Francesa, vai se mostrar um certo comportamento hipócrita, porque eles vão ascender socialmente, vão elevar os seus ganhos de capital, principalmente pelo controle desses meios de produção, e a população vai ser empurrada para a exploração, para a miséria. Então, essa ausência de estrutura, essa ausência de uma regulamentação, ainda não há leis, por exemplo, não há direitos trabalhistas nesse momento, eles vão começar, essa discussão vai começar a surgir aqui no final do século XIX. Vai ampliar a desigualdade social, e os seus subprodutos, por exemplo, a mendicância, nos grandes centros, a prostituição, a violência, tudo isso vai explodir nesse momento lá na Europa. Bom, então, para os autores realistas, a ideia é substituir alguns padrões anteriores, que eram parte do movimento romântico. Eles viam os ideais românticos como um problema que impedia as pessoas de visualizarem as reais questões que estavam ali afetando a sociedade. Então, a sociedade passa a ser o principal interesse desses autores, e eles vão tomar novos parâmetros de interpretar essas mudanças sociais, essa nova realidade que está surgindo. Então, a objetividade,
assume o lugar do subjetivismo e daquelas expressões individuais, né? Do drama individual, né? Da falta de amor de um homem por uma mulher, ou o contrário, né? Enfim, os comportamentos vão ser analisados mais na sua coletividade, porque era uma ideia desses escritores fazer uma análise para apontar as falhas, né, morais de comportamento. Não é que eles eram contra as instituições, eles vão, né, esmiuçar ali a igreja, o casamento, a família, né, todos os pilares da sociedade ocidental, mas para apontar as falhas de caráter, né, e os problemas que estão envolvidos nesses meios, para que as pessoas pudessem corrigi-los ou se anteciparem, né, a esses problemas. Então, o foco é a análise da organização social, política, né, e econômica dessas sociedades, né, procurando entender quais são as suas causas para denunciar essas consequências. Né? Um escritor português famoso chamado Eça de Queiroz, nós vamos comentar a respeito das obras dele agora na segunda parte da nossa aula, quando a gente for falar um pouquinho, né, mais aprofundado das características específicas do realismo e da manifestação desse realismo na prosa portuguesa. Enfim, ele vai dizer o seguinte, eu faço a leitura do texto que eu acompanho na tela aqui. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na sociedade. Então, a ideia deles é essa, né? Essa reforma, esse engajamento como uma forma de demonstração dos problemas sociais que estão acontecendo. O caso mais emblemático, né? O romance que dá início ao realismo na Europa é Madame Bovary, né? Do escritor francês chamado Gustave Flaubert, um livro lançado em 1856. Ele vai contar a história da Emma Bovary. A Emma é uma moça que vive no campo, né? E ela está habituada às leituras de romances românticos, né? Depois que o senhor perde a sua esposa, o Charles Bovary, fica viúvo, pede a mãe, né, da Emma Bovary para que eles se casem. Então ela vai do campo para a cidade. Quando ela chega na cidade, ela se casa, né? Ele começa a viver o relacionamento e eles têm uma filha. E ela começa a perceber que o casamento não é mar de rosas, não é aquela alegria, não é aquela tranquilidade que ela tinha contato nos romances na história. Então ela, como uma forma de se entreter, começa a se relacionar, né, com outros homens, ela começa a trair o marido. Então ela faz uma traição, né? E aí o amante abandona, ela procura um outro amante. E como forma de esconder, né, esses relacionamentos infiéis, que eram muito mais condenáveis do que são hoje, né? Ela presenteava esses amantes, ela pagava eles, então ela vai se endividando. No final da história, ela percebendo ali que não tem, né, nenhum consolo no casamento e também esses relacionamentos de infidelidade não conseguem preencher os vazios ali, ela se envenena e morre, né? O marido só vai descobrir a traição e as dívidas depois da morte da mulher. Então, ele fica muito triste com aquilo, né? Também adoece e acaba falecendo. A filha deles é levada para ser criada com a família num outro lugar. Então, a história tem um final absolutamente trágico, ao contrário das histórias românticas. O choque no público foi tão grande que o escritor, né, o autor, chegou a ser processado. Ele foi chamado diante do juiz, né, de um tribunal, para prestar esclarecimento, para dizer quem era aquela mulher, em quem que ele havia se inspirado para criar aquela história. Porque aquilo era uma obscenidade, aquilo podia levar outras pessoas, né, a terem aquele mesmo comportamento. Claro, é uma visão equivocada, essa de quem acha que vendo uma história que tem algo errado, inspira as pessoas a praticarem aquela mesma coisa. A intenção dos realistas era o contrário disso. E aí ele vai dizer diante do juiz, olha, Emma Bovary, né, Madame Bovary, sou eu. Então eles estão confundindo ali a ficção, né, criada pelo autor, buscando essa referência ali na realidade. Então não há essa personagem é uma criação, né, da capacidade do gênio ali, literário do escritor, que demonstra algo que existe na sociedade, né, e coloca aquilo para que o público possa fazer uma reflexão. Tudo bem? Eu vou pausar para colocar características estruturais, né,
que são próprias e tentar explicar como funciona cada uma delas dentro das obras realistas. E a gente comenta a respeito de 3 romances do Eça de Queiroz que vão servir de base para um exercício que nós vamos fazer depois, tá bom? Bom, seguindo então, nós vamos falar a respeito de algumas características, né, temático-estruturais ali do realismo, para a gente falar um pouco a respeito do caso português. Então, vamos lá. O racionalismo e a objetividade, né, nessa tentativa de explicar o funcionamento da sociedade, vai se procurar abordar as necessidades humanas. Então, né, a fome, enfim, a moradia, né, a dignidade vão estar relacionados com as condições que as pessoas vão ter de acordo com o mundo do trabalho. Então, né, as relações de trabalho vão ser analisadas, o que não é muito próprio lá dos movimentos anteriores à estética realista. Um outro ponto a se destacar é a ideia da contemporaneidade. Eu não estou mais preocupado em explicar as origens, né, em voltar na história. O passado não é o foco. Então, eu preciso apresentar ali, né, com relação ao tempo presente em que eu estou vivendo, referências dessa vida, né, política, dessa vida social, sempre associadas à ideia de fazer uma crítica às instituições. Um outro ponto, uma outra concepção é a concepção material, né, dos acontecimentos. Nós temos necessidades, nossas relações muitas vezes se pautam pelas nossas necessidades materiais. Então, a ideia do sentimentalismo romântico, né, cai em desuso, porque os escritores vão procurar basear-se nos fatos e não na imaginação pura e simples, né? Então, é importante destacar que não é que não há criatividade, não há imaginação. Ela existe, né? A diferença é que os escritores eles procuram se focar naqueles comportamentos que são observáveis, e aí eles vão criar, a partir da observação da realidade, né, as suas histórias de ficção. Então, claro, se você elabora uma obra de ficção, há imaginação, há criatividade, né? Há um certo exagero intencional, muitas vezes ali desenhado para o escritor, para chamar a atenção do público sobre aquela questão. Então, essa objetividade não é absoluta, né? Essa racionalidade não é absoluta. Só que o olhar, o foco de atenção, não é mais, né, a idealização do passado ou das relações, mas a observação dos comportamentos. Então, eu vou procurar entender a relação entre o comportamento e os problemas sociais, né? Existem motivações psicológicas por trás, por exemplo, da infidelidade, né? Do assassinato, do crime, né? De problemas ali que marcam essas sociedades? Certamente. Então, eles vão procurar fazer esse retrospecto, né? Buscar entender as causas dessas questões. O que significa dizer que os personagens vão se aprofundar, né? Ou personagens ficam mais complexos, não são aqueles personagens planos lá do romantismo. Então, cada personagem ganha características de acordo com o contexto social e cultural em que ele vive, em que ele está inserido. A linguagem, então, dos escritores vai tentar não colocar no texto, né? Muitas vezes a gente tem um narrador, observador, onisciente, aquele narrador em terceira pessoa, que de longe, afastado, descreve aquelas situações, né? Narra aqueles acontecimentos. Então, essas descrições aparentemente ingênuas, né, vão traduzir ali, a pena do autor, né, a letra do autor, de um olhar muitas vezes cruel, né, um olhar que vai esmiuçar esses problemas, né, envolvidos aí no comportamento. Então, vai se expor muito, né, a opressão que é causada pela exploração dos meios de produção, a corrupção no mundo político, né, a superficialidade das elites no seu comportamento. A ideia é compor esse retrato da sociedade da época, né, expondo as falhas de caráter e os seus interesses ali como uma forma de, né, tentar corrigir. Então, Portugal era um país, só um instante, Portugal era um país que ainda estava atrasado com relação ao restante da Europa, né? A população vivia majoritariamente no campo, a economia estava baseada lá também, né, na produção rural. A maior parte da população ainda era analfabeta e as desigualdades sociais eram muito grandes, né? O que favoreceu nos artistas, nos escritores, essa ideia de denúncia social e observação crítica da
realidade, né? Existia um grupo dentro da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que começou a se articular, né? Alguns escritores, como Antero de Quental e Teófilo Braga, começaram a publicar os seus poemas e foram, né, duramente criticados pelos que vieram antes deles. Isso aí fundou um movimento, né, realista ali, que ficou conhecido como a Questão Coimbra, em referência à Universidade de Coimbra, que é o nome de uma cidade que fica lá em Portugal. Daí, o Eça de Queiroz, que vai estar envolvido, é um escritor português que vai estar envolvido nesse grupo, né, ele é o principal prosador, né, que vai escrever os romances desse período. Ele decide, então, fazer um retrato da sociedade portuguesa, do que ele vai chamar de cenas da vida portuguesa. É uma tríade, né? São 3 livros, uma trilogia no qual ele procura descrever questões e atacar, né, o corrompimento de certas instituições. A primeira é a história do crime do padre Amaro. Eu escrevi Amoro aqui, mas é porque eu estava pensando na letra O. Corrija aí no seu caderno. Então, a ideia aqui é a crítica à corrupção da igreja. Era comum que as famílias sempre selecionassem um de seus filhos para se tornarem sacerdotes. Amaro, então, na falta de outra profissão, é um jovem que se torna um sacerdote. Ele vai viver no interior, se torna lá, né, o pároco local, o padre daquela região, e aí ele conhece a Amélie e rapidamente se torna amante. Eles são jovens, né, belos, eles se tornam amantes. Não tarda para que a Amélia fique grávida, mas aí ele consegue arrumar uma desculpa, afinal ele é o padre. Então, a tecedeira dos anjos, né, uma espécie de milagre, levou aquela moça ali a ficar grávida, já que ninguém sabe quem é o pai, e ninguém pode dizer que é o padre, né? Então, no parto, ela morre e tiram dela o filho, essa criança que também vai morrer. O Amaro segue, então, lá o ofício dele, né, sem ser descoberto, sem grandes evidências do que ele havia feito, né, com essa menina, com essa Amélia. Ele segue sendo padre sem nenhum problema. Então, o primeiro foco de ataque do Eça de Queiroz é a igreja. Depois ele vai atacar o casamento, a instituição do casamento. Quando ele vai contar a história lá da Luísa, não é? Ela é uma jovem romântica, né? Igual a Madame Bovary, lá do Flaubert, que lê as histórias românticas. Ela se casa com um engenheiro, o Jorge, né? Como ele tem que trabalhar longe da cidade, ele fica constantemente fora e ela se sente ali entediada, né, dentro do casamento. Então, volta à cidade, um primo dela distante, o Basílio, que era um sujeito que falava outras línguas, que havia viajado o mundo, que era jovem, bonito, enfim, pelo qual ela se interessa. Então, ela começa ali a viver as emoções, não é, da infidelidade, do relacionamento para além do matrimônio, né? A gente tem ainda dentro dessa mesma história, que vai levar à degradação lá e à morte da Luísa, é a chantagem que a empregada dela faz, né? A Juliana. Ela descobre as cartas lá que são trocadas entre ela e o Basílio, né? Os amantes, e começa a chantagear a patroa, o que leva a saúde, né, dela ali ir definhando até que ela morra, né? Finalmente, uma história até um pouco mais, né, radical, dura para a época, é os Maias, né? Vai contar a história de 2 irmãos, a Maria Eduarda e o Carlos Maia, né? Ele tinha sido separado da irmã quando ele era criança e tinha sido criado pelo avô. Ele se tornou um médico, mas não tinha nenhum grande interesse na profissão, ele exercia unicamente pelo título, também não se fixava em nenhum relacionamento, né? O Carlos Maia. Mas um dia ele se conhece uma senhora chamada a Madame Castro Gomes e ele se apaixona por essa senhora. Mas depois de um tempo ele vai buscar documentos e tal para entender quem é aquela mulher, e aí ele descobre que essa mulher era a irmã, né, de quem ele havia sido separado no nascimento. Ele achava que a irmã tinha morrido junto com a mãe, mas mesmo depois de descobrir a irmã, ele continua mantendo um relacionamento incestuoso com ela. Então, né, isso vai levar à morte do avô que tinha criado ele, quando ele vai descobrir que ele está se relacionando com a irmã de sangue dele, né? Mas sem nenhum escrúpulo, né? Depois da morte do avô, ela se muda para Paris, ele segue viajando o mundo e acaba se fixando em Paris também no final da história. Então, essa ideia de esmiuçar o comportamento, né, da burguesia e da elite, né, das instituições, é uma forma que ele encontrava de,
né, denunciar as amoralidades, né, os problemas ali que envolviam as relações sociais, né, o tédio que fazia parte da vida dessas pessoas sem grandes objetivos. Então, isso foi uma apresentação inicial que a gente fez aqui para que vocês saibam que essas características vão se reproduzir também, claro, adaptadas às formas, né, na nossa realidade nacional, quando nós começarmos a estudar o realismo brasileiro, em especial a figura de Machado de Assis. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela sua atenção.